Olá pessoal, então essa é a nossa terceira aula de matemática para o 8º ano sobre potenciação e radiciação. Então essa aula é a aula que nós vamos trabalhar radiciação, tanto de número inteiro como de número fracionário, assim como já também daí de número decimal, que nada mais é do que a mesma coisa, raiz de fração e raiz de número decimal. Tá? Mas antes de começar, aquela flutuada. Então, beleza. Vamos lá. Nós aprendemos que potência é quando você tem lá um número qualquer elevado a um expoente qualquer. Aí você multiplica esse número aí o tanto de vezes que o expoente mandou, né? Exato. O que é raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta? O que é radiciação? É a ideia contrária da potência. Então, por exemplo, se você tem lá um quadrado de lado 6, então você vai ter uma área 36. Lembrando que a área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, se o número é igual, vai dar potência. Então você tem aqui, ó, 6 vezes 6, que é igual a 6 ao quadrado, que é igual ao 36, que a gente colocou aqui. Então, se você tiver uma questão em que está perguntando lá a raiz de qualquer número, a ideia é você encontrar que número vezes ele mesmo dá esse número dentro da raiz. Sempre leve em consideração aqui, tá? Que vai ser, quando não tem nada, vai ser índice 2, por isso a gente chama de raiz quadrada. Aí então, 36 é o 6 vezes o 6. Então a resposta dessa raiz aqui é 6, né? Pois 6 vezes 6 dá 36. Então, a raiz quadrada nada mais é do que o lado do quadrado. Então, a gente dá um quadrado para você. Esse quadrado está falando sobre a área, né? Especificamente. E a raiz quadrada está perguntando o lado do quadrado. Então, qual é o lado do quadrado que tem área 36? O lado é 6, porque 6 vezes 6 é 36. E isso segue-se para todas as outras raízes, todos os outros números, frações, decimal e assim por diante, tá? Então vamos lá, um exemplo com fração. Então você tem a raiz quadrada aí de 100 sobre 400. O que você vai fazer agora? Você vai fazer a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo. Aqui funciona igual o parênteses com o expoente, que vale para os dois. Então a raiz está pegando a fração toda, então vale para os dois. Então você tem aí a raiz do número de cima dividido pela raiz do número de baixo, ou seja, sobre, né, a raiz do número de baixo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a câmera para não ficar cortando vocês aí. Que número vezes ele mesmo dá 100? 10. Que número vezes ele mesmo dá 400? 20. Ah, professor, como que eu vou fazer essa continha mental? Não consigo. Então vai fazer no teste, meu bem. Você sabe, por exemplo, 400 é um número bem acima do 100. Então você não vai pegar 10 vezes 10. Você vai pegar 15 vezes 15. Você vai ver, opa, não deu, foi menos. Ah, vou pegar 25 vezes 25. Você vai ver que vai dar mais. Aí você vai fazendo até você chegar naquele resultado. Quando tem raiz exata, você vai achar o número que dá aquela raiz exatamente, tá? Quando não tem raiz exata, você nunca vai achar o número correto. Aí você vai pensar o quê? Opa, vou com o número com vírgula, que a gente vai ver depois, na outra aula, como você localizar aí aproximadamente uma raiz com número decimal, tá? Número com vírgula. Então, 400, como eu falei, você vai fazer lá 15 vezes 15. Como eu falei, não tenha preguiça de fazer as continhas. A preguiça faz você errar. Então, 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2 que subiu 7. 1 vezes 5, 5. Quem gosta de colocar o maisinho aqui, coloca. Quem gosta de colocar o zero, coloca o zero ali. E 1 vezes 1, 1. Então, deu aqui, ó, 5, 12, sobe 1. Deu 225, bem abaixo do 400. O que você vai fazer? Você vai tentar com outro número maior, mas a gente já sabe que é o 20, né? Como a gente já colocou ali.
Você vai tentando até chegar no resultado. Uma outra forma de resolver isso daqui também é você simplificar a fração. Nesse caso dá para simplificar. Tá? O 100 e o 400 dá para simplificar. Os dois dá para simplificar por 100 já direto. Os dois são pares também, dá por 2. Só que o 2 ainda você não vai simplificar até irredutível. O legal é você simplificar até a irredutível. Tá? Então, você pode simplificar em cima por 100 e embaixo por 100 também. Então lá você tem, deixa eu colocar aqui, a raiz quadrada lá, né, de 100 sobre 400. Então, ó, você vai dividir por 100 e dividir por 100 aqui também. Né? Aí você vai ter aqui 1 sobre 4. A raiz, ó. Aí você tem aqui, então, a raiz de 1 sobre a raiz de 4. A raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. A raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Ah, professor, mas lá deu 10 sobre 20. Ó, simplifica aqui. 1 sobre 2. Tá vendo? Mesma coisa. Então, a hora que simplifica, tá vendo como melhora a situação? Mas tem frações que não dá para simplificar, tá? Que você não vai achar um número em comum entre os dois, lá no mesmo tabuado e assim por diante. É submúltiplo, né? Divisor e assim por diante. Então, não tem problema. Aí você faz a raiz de um, raiz de outro mesmo, para poder resolver a questão quando for fração. Quando for decimal, para encontrar a raiz, é a mesma coisa. É só você colocar esse decimal na fração. Tá? Então, por exemplo, você tem lá 0,25 e você tem a raiz quadrada aí, 0,25. Aí o que você vai fazer aqui agora? Você vai pegar esse 0,25 e vai colocar na fração. 2 casas sobre 100. Então você vai ter aqui raiz quadrada de 25 sobre 100. Então daí você tem lá, mesmo esquema, raiz de 25 sobre raiz de 100. Quanto que é a raiz de 25? 5, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz de 100 é 10, como a gente acabou de fazer. Então você vai ter aqui então a resposta como 5 sobre 10. Dá para simplificar, então simplifica. Lembra disso que eu sempre falo. Por 5 e por 5. Então vai dar 1 sobre 2. Olha que deu o mesmo... Opa, desculpa. É 1 sobre 2, certo? Então você viu que deu o mesmo resultado, né, da anterior aqui. Por quê? 25 sobre 100 é a mesma coisa do 100 sobre 400. Por quê? É só você multiplicar aqui, ó, por 4. Por 4 e por 4. Então aí você tem aí, ó, 100 sobre 400. Eu peguei nada mais, nada menos do que uma fração equivalente aqui para fazer, para mostrar para vocês. Então, se está no decimal, passa para a fração. Fica mais fácil. Vou fazer mais um exemplo aqui. Raiz quadrada de 0,09. Vou colocar mais um zero aqui, só para não falar, nossa, mas toda vez vai dar sobre 100, para não fazer essa confusão. Que acontece muito isso. Então, ó, vai ficar lá 0,09. Agora são 3 casas decimais, então você vai ter 9 sobre 1000. Raiz de tudo isso aqui. Você vai fazer raiz de cima e raiz de baixo. Que vai dar 3 sobre 10. Sobre 100, desculpa. Ah não, raiz de 1000 não tem exata. Raiz de 1000 aqui não tem exata. Então aqui embaixo vai ficar aqui a raiz. Por enquanto vai ficar aqui a raiz. Porque a gente não entrou ainda na parte de fatoração. Depois a gente entrar nessa aula na parte de fatoração. Aí a gente entra nessa raiz aqui quando não tem raiz exata que dá para fazer fatorando, tá? Então por enquanto deixa assim, 3 sobre raiz de 1000. Beleza? Vou colocar o exercício para vocês resolverem. Aquele mesmo esquema. Pausa a tela, resolve o exercício e depois volta para a gente corrigir.
Então aquele mesmo esquema. Pause o vídeo para resolver o exercício que está aí na tela. Depois você volta para nós vermos a correção. Como você já pausou o vídeo, né, para resolver, então vamos lá na correção. Então nós temos aqui raiz de 0,49, raiz de 1,69, raiz de 0,01 e raiz de 2,56. Tá, vamos resolver aí essas raízes. Então lá, raiz de 0,49. Então você tem aí 49 sobre 100. A raiz. Você vai ter 7 sobre 10, que é igual a 0,7. Então a raiz 0,49 é 0,7, né? Pois 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49. Agora o próximo é raiz de 0,01. Raiz de 0,01. Então você vai ter aí raiz de 1 sobre 100. Todas essas aqui vai dar sobre 100 porque são duas casas decimais, tá? Então você vai ter 1 sobre 10, que é igual a 0,1. Aqui, ó, pois, né? 0,1 vezes 0,1 é igual a 0,01. Tá? São 4 casas, duas casas, aliás, é uma casa, duas casas, então tem que dar duas casas de resultado final lá. Que também são duas multiplicações. Se fossem 3 multiplicações, seriam 3 casas decimais, porque daí seriam 3 decimais para você contar. Aí seria 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. No caso, fosse raiz cúbica e assim por diante. Aí a outra é 1,69. Então você tem lá a raiz de 1,69. Então você tem aqui 169 sobre 100. E a raiz, não tira a raiz, porque a gente não tirou ainda. Aí 169. Você vai fazer aquele esquema que eu falei. Por exemplo, 10 vezes 10 dá 100. Opa, muito baixo. Aí 12 vezes 12 é 144. 15 vezes 15 dá tanto. Opa, passou, que dá 225 que a gente viu lá. Então você vai ter que fazer um número menor, né? Então vamos pensar aqui no 13 vezes 13. 9, 3, 3, 1. 9, 6. Opa, lá, 169. O que você pode pensar também? O último número aqui. Ó, o último número é 9. Não, esse daqui não. Esse daqui. O último número aqui é 9, ó. Você tá vendo? Se você fizer 15 vezes 15, você sabe que vai ter um 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Então o último número vai ser 5. É 15 vezes 15? Não. Se fizer 14 vezes 14, vai ter 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. O último número vai ser 6. É 6 o último número? Não. Aí você pegando 13 vezes 13, vai dar 13 vezes 3, 9. Opa, é 9 o último número, então pode ser 13 vezes 13, tá? Então é assim que você pode pensar também. Então 13 vezes 3 lá, 169. Então a gente achou aqui que o resultado é 13. Em cima e embaixo a gente já está careca de saber que é 10. Dá para simplificar? Não, porque o 13 é um número primo. Só divide por ele por 1. E o 10 é um número par, não primo. Então não vai ter mesmo divisor comum. Aí a regrinha da divisão aqui, 13 dividido por 10. É uma casa só porque é sobre 10. Então você vai contar uma casa para a esquerda, porque é divisão. Se fosse multiplicação, era uma casa para a direita. Você vai ter aqui o resultado de 1,3. Então a raiz quadrada de 1,69 é 1,3. E a 2,56 segue a mesma coisa. Você vai colocar 256 sobre 100, fazer a raiz de cima, raiz de baixo, mesma coisa, tá? Então até a próxima aula. A próxima aula nós vamos dar aprofundamento aqui na questão da radiciação, com números que não dão raiz exatas, tá? Fazer a aproximação dessas raízes e assim também usar regra de sinal na potenciação. Então até a próxima aula, não esqueça.